Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Ocean Pact, onde serão comentados os resultados do primeiro trimestre de 2023 da companhia. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada, a gravação estará disponível no website da companhia, no endereço ri.oceanpact.com. A apresentação de slides que será utilizada está também disponível no site de Relações com Investidores da companhia, assim como no site da CVM. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios, constituem-se previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão os senhores Flávio Andrade, diretor-presidente, CEO, Haroldo Solberg, diretor vice-presidente, e Eduardo de Toledo, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Inicialmente, os senhores Flávio, Haroldo e Eduardo farão comentários sobre o desempenho da Ocean Pact no decorrer desse trimestre, e, em seguida, estarão disponíveis para responder as questões que sejam formuladas. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Flávio para começar essa apresentação. Por favor, Flávio. Obrigado, Doris. Bom dia a todos. Obrigado pelo interesse aqui na nossa conferência de resultados. Sabemos que estamos num dia concorrido, então vou tentar ser breve aqui. Bom, a gente está muito contente aqui de terminar o primeiro trimestre de 23, né, ter terminado com toda a nossa frota operacional contratada, né? Todos os nossos navios operacionais estão trabalhando. A gente, com isso, reafirmou o nosso novo patamar de operações e resultados, como a gente vai apresentar agora em seguida, e em seguida estaremos à disposição aí para esclarecimentos. Então, eu pediria ao Haroldo que desse sequência aqui com a apresentação da parte de operações. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Vou falar sobre os principais destaques operacionais do trimestre, do segmento de embarcações e para o segmento de serviços. Iniciando pelo segmento de embarcações, apresentamos um mapa atualizado de taxa de ocupação de 2023. A taxa de ocupação do trimestre foi de 82%, com destaque para o bom índice dos PSVs e dos OSRVs. Outro destaque positivo do período foi a entrada em contrato das embarcações Ilha de Santana e Ilha da Trindade. Vale mencionar ainda que tivemos algumas paradas ocasionais para manutenção em 2 RSVs, o Abrolhos e o Pearl, e no HTS Rochedo de São Paulo, conforme podemos ver em rosa no mapa. Além disso, outro ponto importante no trimestre é a mobilização da embarcação Coral para um novo contrato com a Petrobras, conforme planejado. Já em relação ao segundo trimestre, cabe destacar que a expectativa da taxa de ocupação se mantém em linha com o último call, tendo o melhor desempenho dos PSVs e HTS sido compensado por paradas para manutenção de embarcações RSVs. Dessa forma, a previsão para o fechamento da taxa de ocupação do ano de 23 permanece em 85%. Próximo. Agora, entramos mais a fundo nos 82% de taxa de ocupação que tivemos no primeiro trimestre de 23. O downtime operacional nesse trimestre foi de 8,2%, um percentual acima do quarto TRI de 22, impactado pelas paradas para manutenção destacadas anteriormente no mapa de embarcações. Como podemos ver no gráfico à direita, fechamos o trimestre com 1.690 dias operacionais, uma queda de 14% em relação ao trimestre anterior, porém, um movimento já esperado, devido principalmente à devolução de 2 embarcações de pequeno porte
no final do ano de 2022, o DDK e o BS Camboriú, e também a mobilização contratual da embarcação Coral. Por fim, a diária média segue em crescimento, passando de R$ 143 mil para R$ 154 mil, refletindo o cenário de mercado, que permite renovações contratuais com diárias superiores. Próximo. Entrando na parte de resultado do segmento de embarcações, no primeiro TRI, a receita líquida foi de 259,7 milhões e o EBITDA foi de 73,8 milhões. Em relação ao último trimestre de 22, observamos uma queda de 7% na receita e de 4% no EBITDA, impactado por estarmos com Coral, uma embarcação high-spec, em mobilização durante todo o trimestre. Já no comparativo com o mesmo período do ano passado, a receita líquida cresceu 36% e o EBITDA mais que dobrou. Próximo. Passamos agora para o resultado do segmento de serviços. No primeiro TRI de 23, a receita líquida foi de 75,2 milhões e o EBITDA foi de 26,9 milhões. O EBITDA cresceu 3%, frente ao trimestre anterior, apesar da queda de 16% da receita, principalmente por um bom desempenho na Ocean Pact Geociências, que obteve uma alta margem na etapa de finalização de projetos de geofísica, além de uma boa campanha no contrato de monitoramento ambiental. Outro fator de destaque no período foi a operação de oil spill offshore, com a Petrobras iniciada em dezembro de 22 e operando integralmente durante o primeiro trimestre de 23. Com isso, a companhia conseguiu repetir o resultado de serviços apresentado no quarto TRI de 22. Próximo. Vamos falar agora sobre novos contratos e sobre o backlog. Nós tivemos ao todo, no primeiro TRI de 23, um montante de 408 milhões em novos contratos assinados. Esse valor refere-se principalmente aos contratos das embarcações Ilha de Santana, Ilha da Trindade e Loreto, já iniciados, e de um novo contrato de geotecnia com a Petrobras, que deverá se realizar no segundo semestre de 23, com a utilização da embarcação Parcel de Manuel Luiz. A entrada desses novos contratos e reajustes realizados superaram o consumo do período, fazendo com que o backlog da companhia aumentasse 91 milhões e fechasse o trimestre com 2,7 bilhões de reais. Passo a palavra agora para o nosso CFO, Eduardo de Toledo. Obrigado, Haroldo. Bom dia a todos. Obrigado por estar conosco aí nessa manhã. Bom, vou destacar agora os números consolidados, né? Nós, então, como o Flávio mencionou, né, confirmamos nesse trimestre, né, esse novo patamar de resultados. Então, obtivemos um EBITDA de 100,6 milhões de reais no trimestre, bastante próximo, né, ao EBITDA que tínhamos apresentado no quarto trimestre do ano passado. E como a receita, né, apresentou uma pequena redução de 7%, a nossa margem EBITDA cresce para 30,1%, um patamar bastante importante, bastante significativo, em linha com a nossa expectativa quando a gente iniciou este ciclo de investimentos, né? Próximo slide, por favor. Em relação ao OPEX, ele cresce 2% ano contra ano, enquanto que a receita cresceu 18%. Então, conseguimos aí uma boa disciplina na gestão dos nossos custos operacionais, né, com esse crescimento de 2%, ano contra ano. No D&A também um crescimento modesto do D&A, e dessa forma, como percentual da receita líquida, né, temos uma redução de 11% no T22 para 9,7% agora no primeiro trimestre de 23. Em relação ao CAPEX, realizamos um CAPEX de 51 milhões de reais nesse primeiro trimestre. Destaque aqui para a adequação do Coral para o seu novo contrato. E, enfim, né, todo esse trimestre ele esteve nesse processo de adequação. E também o CAPEX de crescimento, eu queria destacar a aquisição
né, da participação da Whit O'Brien's na EnviroPact, né? Agora a EnviroPact é uma empresa 100% Ocean Pact. Próximo, por favor. Em relação ao fluxo de caixa e à geração operacional de caixa, atingimos no trimestre 53,5 milhões de reais de geração operacional de caixa, e dessa maneira a nossa dívida líquida se manteve igual à do final do ano passado, né? 876 milhões de reais ao final do primeiro trimestre de 23, exatamente o mesmo número que a gente tinha apresentado ao final de 2022. E como o EBITDA dos últimos 12 meses, né, cresceu, nós tivemos uma redução, né, na nossa relação dívida líquida EBITDA para fins de covenant, que veio então de 2,88 vezes para 2,53 vezes, num patamar bastante abaixo, né, do nosso teto de 3,0 vezes nesse trimestre. Tudo bem? Passo agora a palavra para o Flávio para continuar a apresentação. Obrigado, Eduardo, Haroldo. Bom, como a gente sempre gosta de voltar a mencionar nossas ações aí na área de ASG, né, a gente participou, depois de ter participado ano passado da Conferência dos Oceanos da ONU, apresentando nossos projetos em 3 painéis, agora a gente participou na Conferência da ONU da Água, em Nova York, onde a gente mostrou um vídeo do nosso projeto Guanabara Verde, né, do replantio de manguezal, que, como a gente falou da última vez, já teve a última árvore plantada no primeiro TRI. Então, plantamos 30.500 mudas de manguezal aqui no fundo da Baía de Guanabara. E estamos em vias de viabilizar um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né, visando a medição do carbono capturado nesse tipo de iniciativa e querendo criar um padrão internacional para essa medição. Acho que vai ser um projeto muito bacana. Bom, continuamos apoiando as outras iniciativas, como sempre, né? O projeto Blue Keepers, junto com o Pacto Global, na questão dos plásticos no mar. E estamos prontos, quase pronto, o nosso primeiro relatório de sustentabilidade emitido no padrão do GRI. Então, estamos muito contentes com isso. O próximo slide, por favor. Pois é, concluindo o que a gente está enxergando, né? O ciclo de alta nas diárias, né, está se concretizando. A gente tem visto a cada rodada de licitações as tarifas subindo, refletindo a falta de embarcações no mercado, né, a falta de embarcações disponíveis, tanto na bandeira brasileira como no mercado internacional. Né, um exemplo do Pecoral, que deve começar o seu contrato novo agora no final do mês, uma diária 80% maior que a do contrato anterior, né? A gente tem uma observação interessante, né, feita pelo Eduardo, que cabe chamar a atenção, é que a nossa frota operacional hoje, como tem contratos mais antigos, está com diárias defasadas das praticadas atualmente pelo mercado. Então, 60% da nossa frota está com diária inferior às diárias atuais, ou seja, com um potencial de melhoria quando chegarem as renovações. Numa outra vertente, como a gente mencionou, que a gente adquiriu 100% da O'Brien's do Brasil, agora consolidada na EnviroPact, a gente tem recebido muitos pedidos e conquistado contratos para os inícios dos estudos de licenciamento ambiental para as eólicas offshore, o que é uma coisa muito bacana para a gente, porque a gente sempre mirou na nossa especialidade do desenvolvimento de serviços no mar. É claro que o nosso grande cliente é e será por muito tempo a indústria de óleo e gás, mas a gente está começando a trabalhar para os próximos desafios aí no mar. Então, a gente está aí à disposição para a parte de perguntas aí. Queria agradecer novamente. Bom, vamos seguir então para a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior da sua tela. Caso queira participar por áudio,
apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta. O seu microfone será aberto na sequência quando seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, né, sendo digitada ali diretamente nesse campo do Q&A, QIA. A nossa primeira pergunta vem por voz de Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Obrigado, Flávio, Eduardo, Haroldo, obrigado pela apresentação. Eu tinha duas perguntas. Primeiro, Flávio, se puder falar um pouquinho mais sobre o escopo desse contrato aí de Current Busters na margem equatorial, acho que para mim foi a principal surpresa positiva aí, aparentemente é um contrato de 2 anos, mas eu queria entender um pouquinho o escopo desse contrato, se dá para vocês terem mais contratos desse tipo entrando, e se você puder comentar um pouquinho sobre, né, está dando uma brigalhada lá entre Ministério do Meio Ambiente, se isso poderia afetar, né, essa potencial avenida de crescimento para vocês. E a segunda pergunta, se pudesse lembrar a gente a duration média dos contratos de vocês, para a gente entender quando vocês conseguem capturar aí todo o upside das diárias. Obrigado. Obrigado, Vicente. Vou responder aqui por parte, né? Esse assunto desse Current Buster, o Current Buster, vou tentar não ser tão técnico, né? O Current Buster é um sistema de coleta de óleo derramado no mar. Se houver um derramamento de óleo no mar, tem muitos jeitos de você tentar coletar isso com barreiras, são aquelas boias que cercam o óleo, né? O óleo está boiando, você cerca, concentra, até ele formar uma camadinha que você consiga, com uma bomba, que a gente chama de skimmer, né? Um desnatador, seria literal tradução, você bombeia e recolhe esse óleo. Em águas rápidas, com correnteza forte, esse óleo escapa por debaixo das barreiras convencionais. O Current Buster é um desenvolvimento de um parceiro nosso norueguês, com uma solução que consegue coletar óleo em águas rápidas. A Ocean Pact foi a pioneira tanto como em recomendar a adoção desse tipo de equipamento, como em ter experiência com esse tipo de equipamento, e é um dos maiores inventários do mundo desse tipo de equipamento. A gente deve ter 28 ou 30 sistemas desse tipo. Então, toda a indústria já usa isso. As IOCs aqui no Brasil todas adotam esse sistema, e a Petrobras, indo para a margem equatorial, lá que tem águas rápidas, optou por usar esse sistema e decidiu fazer um contrato de aluguel desses equipamentos com a gente. Então, alugamos um número, não sei de cabeça, são 10 ou 12 sistemas para a Petrobras, num contrato de 1 ano firme. Ela instalou em barcos outros que ela já tinha na frota dela, que ela mobilizou para aquela região. Então, esse é esse contrato específico. A segunda parte da sua pergunta, né, das dificuldades do licenciamento ambiental dessas operações na margem equatorial, é uma questão um pouco delicada, mas eu acho que eu posso dizer que o país acho que vai ser capaz de tomar uma decisão acertada que o permita explorar essa possibilidade de encontrar reservas importantes, já que os vizinhos lá na Guiana já encontraram, né, reservas importantes nesse tipo de formação. Então, acho que o potencial é muito grande, de ter um valor muito grande, mas que precisa ser feito com muito cuidado ambiental. Então, acho que a gente está muito pronto para ajudar, né, a Petrobras e todas as operadoras em operar com segurança numa área tão sensível e desconhecida. Então, conhecer a região é muito importante. Eu acho que isso faz parte das queixas da área de meio ambiente, do IBAMA, que quer ver mais estudos ambientais para conhecer de fato o que tem lá embaixo. E eu acho que vai evoluir bem, com a necessidade, possivelmente, de mais estudos, que a gente vai estar pronto para oferecer. Mas é isso. Quanto à duration média dos contratos das embarcações, eu pediria para o Eduardo me complementar, mas os contratos têm duração, em média, de 3 anos. Às vezes são de 3 mais 1.
Os contratos mais antigos, a Petrobras fazia contratos, quando ela quer incentivar a construção de navios, ela dava contratos de 8+8, por exemplo, 6+6. Não é o caso agora. Agora, todos os contratos que a gente entrou, ou são de 4 anos ou de 3+1. Mas se alguém quiser complementar, Eduardo. Achei isso mesmo, Flávio. Quer dizer, acho que a posição aqui, Vicente, sobre esse tema é que, de fato, nós temos, né, uma quantidade razoável de contratos vencendo entre esse ano e o próximo, né? E uma quantidade também importante em 2025. Esses contratos, especialmente de RSV, que começaram no ano passado, né, esses tipicamente vão até 2025. Mas nós temos, no fim desse ano, temos Opal, temos Paredes, temos Meros no começo do ano que vem, enfim, temos vários contratos também vencendo entre esse ano e o próximo. Então, eu diria que em 3 anos você tem a totalidade dos contratos praticamente renovados. Obrigado, pessoal. Segunda pergunta também vem por voz, é de Eric Melo, do Itaú BBA. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Do nosso lado são 2 perguntas também. A primeira, até aproveitando um gancho que o Flávio deixou no último slide em relação ao aumento do número de pedidos de licenciamento frente ao IBAMA para eólicas offshore, se puderem passar uma ideia de timing aqui para a gente, do momento que esse pedido chega no IBAMA até quando a gente deve começar a ver isso refletir dentro da Ocean Pact, seria de grande ajuda. Uma ideia de economics aqui também. E uma segunda pergunta rápida em relação à aquisição dos rochedos de São Pedro e São Paulo. Se puderem compartilhar um pouco de como a companhia está se planejando para isso, ajudaria bastante. Obrigado. Tá bom, obrigado, Eric, pela sua pergunta. Essa questão do timing das eólicas, eu não vou poder dar uma resposta tão precisa assim. O ponto em que a gente está é que está faltando ainda a regulamentação desse setor, né? Tem um projeto de lei, tem um decreto, o Congresso vai discutir essa questão, porque, por enquanto, as áreas não têm dono ainda. Mas, como o IBAMA publicou o termo de referência indicando como seria esse licenciamento, várias empresas aplicaram para algumas áreas que elas escolheram. Elas não são ainda as titulares da área, então tem até camadas, tem a mesma área, mais de uma empresa está estudando estudos preliminares, né? Por enquanto, todo mundo está contratando estudos nossos com dados existentes, dados secundários. Não tem ninguém ainda contratando um navio nosso para ir lá fazer o baseline, como vai ter que fazer em algum momento. Mas a gente acha que esse momento só vai acontecer depois da regulamentação, para cada um saber onde vai atuar. Uma outra possibilidade é a aquisição de dados, que no óleo e gás a gente chama de dados SPEC, você adquirir dados por conta própria ou por conta de alguma empresa especializada nesse tipo de dado. Então a gente vai lá, mede, coleta os dados, fica sentado em cima do dado e quando alguém se interessar, você pode vender o mesmo dado para mais de um. É uma coisa interessante que pode ser que aconteça. A gente não é uma empresa disso, né? A gente é a empresa de coleta de dados. A gente tem a facilidade, os equipamentos, o know-how para fazer a coleta de dados e o licenciamento ambiental. Mas como o governo tem, tanto o anterior como o atual, demonstrado interesse no setor, a gente espera que haja a regulamentação e possivelmente um leilão que a gente imagina que pode acontecer no próximo ano. Uma vez que isso aconteça, as áreas já vão ter dono, imaginamos também que muitas empresas vão ter que começar os seus processos de licenciamento, e aí sim começa a nossa necessidade de trabalhos maiores, com o uso de navios, sensores, veículos autônomos, medições do vento, né? A gente vai ter que medir o vento provavelmente por um período, no mínimo de 1 ano, e possivelmente 2 anos, você tem que ficar medindo o vento no mesmo lugar, até 300 metros de altura, com sistemas modernos à base de laser, instalados em boias. Então, tudo isso é trabalho para nós, mas a gente não tem a certeza de quando vai acontecer.
Sobre os rochedos, eu posso pedir para o Eduardo? Então, obrigado, Eric. Eric, bom dia. Em relação aos rochedos, os rochedos, a nossa aquisição deles vai se dar no mês de julho, né? E basicamente a gente está trabalhando com duas alternativas e vamos, né, mais próximos um pouco tomar a decisão do que vai ser a melhor alternativa para a empresa, né? Nós temos duas alternativas de financiamento. De um lado, acho que nós já mencionamos, né, da outra vez, nós estamos trabalhando aí numa nova debenture da companhia, né? Estamos trabalhando com os bancos que trabalharam na última emissão, numa nova emissão. Esse processo está caminhando bastante bem, podemos talvez aí nos próximos dias, semanas, enfim, já iniciar efetivamente esse processo, de tal forma a concluí-lo ainda dentro do mês de junho. Então esse é um caminho, né, que está bastante avançado. E também estamos trabalhando com um banco norueguês, né, vamos dizer assim, na avaliação das oportunidades lá fora também de financiamento. Esse mercado como um todo de embarcações globalmente está num momento muito positivo globalmente, então há, vamos dizer assim, um interesse bastante forte de investidores internacionais em financiar essa atividade. Então, estamos também trabalhando nesse momento, já estamos interagindo com investidores lá fora também, e vamos avaliar dessas duas, né, alternativas qual que se mostrar melhor como fonte de financiamento para essa aquisição em julho. Bom, eu entendo que está concluída essa pergunta. Vamos seguir para a próxima, que veio por escrito de João Pedro Lima, da Ori Capital. Senhores, queria primeiro parabenizar o resultado. Poderiam comentar um pouco mais sobre o ciclo de embarcações, novos patamares de taxa e resultado operacional, uma vez que a frota seja renovada a novos contratos? Obrigada. Bom, obrigado, João Pedro. Eu acho que a gente comentou um pouco, né? Eu mesmo falei nos comentários finais que 60% da nossa frota ainda tem taxas antigas, né? O ciclo atualmente são esses, de cerca de 3 anos, com opção opção mútua, né, nossa e do cliente, quando é Petrobras, de renovação por mais um. Não necessariamente pela mesma taxa, como é um acordo mútuo, a taxa normalmente sofre um reajuste, não necessariamente para a taxa vigente atual, mas para um meio do caminho, ou algo que atenda as duas partes, porque sempre há o interesse em renovar sem capex adicional, sem adaptação, sem adequação, uma renovação comum, como acontece mais quando trabalhamos para as empresas internacionais. Então, o ciclo no mundo também está com uma perspectiva muito boa, né? A frota mundial de barcos de apoio vem diminuindo, né, com os layups, com o sucateamento, vamos dizer, os scraps que vem acontecendo. Então, e pouquíssimas, quase zero, novas construções, que embora as taxas já tenham se recuperado bastante, elas não estão num nível que justifique novas construções, e mesmo porque também os estaleiros estão desmobilizados, não seria uma construção rápida. É um investimento muito caro, que acho que a indústria está bem consciente, acho que aprendeu de tanto apanhar. Eu acho que nós e nossos peers, a gente não construiu nunca muito, né? Das nossas 28 embarcações, lembrando, a gente só construiu 2. Todas as demais a gente adquiriu embarcações existentes. Não é o comum. O mais comum são empresas que construíram toda a sua frota. Então, elas, sim, estão muito mais atentas e acho que não vão repetir o erro de novo de se empolgar demais com as taxas e sair construindo embarcação, porque sabe que isso gera um excesso de embarcação e pode gerar uma consequente queda das taxas se o mercado sofrer qualquer queda. Então, no nosso caso específico, a gente mirou nossa frota para que ela trabalhe muito com a fase de produção. A gente não está tão exposto, quase nada, ao risco de
do preço do barril de petróleo hoje, né, da exploração de novos blocos. A gente está trabalhando para o pré-sal, que é uma geologia excelente, e vai ter que produzir por mais 15, 20, 25 anos, e é nisso que a gente mirou nossa frota. Espero ter respondido aí sua pergunta. Bom, lembrando que para fazer uma pergunta, utilize preferencialmente o botão de Q&A, QIA, do aplicativo, clicando nesse ícone que está na parte inferior da sua tela, né? Caso queira fazer uma pergunta por áudio, o seu microfone será aberto quando o seu nome for chamado, ou pode enviar por escrito ali por esse campo do Q&A, QIA. Temos uma outra pergunta que veio por escrito. Eduardo Mercaldo pergunta: poderia falar um pouco mais de como anda o novo acordo coletivo para os marítimos e como isso impactaria o EBITDA e lucro esperados para o ano corrente? Obrigado, Eduardo, por sua pergunta. Eu não posso comentar detalhes dessas conversas, mas eu posso dizer que elas são conversas muito boas, que a defasagem que existia há 2 anos atrás, quando a indústria sofreu uma crise pesada e ficou alguns anos sem conseguir fechar acordo, não esperamos de jeito nenhum que isso aconteça. Eu acho que os salários foram reajustados lá atrás, o reajuste da inflação foi concedido no ano passado, então hoje em dia não existe uma defasagem acentuada. Esperamos que a correção da inflação atenda a todos que querem que a indústria fique sólida, forte e ajude a Petrobras e os demais operadores a continuar operando com tranquilidade. A gente tem um relacionamento muito respeitoso e muito bom com o sindicato. Eu me permito aqui voltar um capítulo aqui que eu não respondi um pedaço da pergunta do João Pedro, né? Quais são os novos patamares de taxa e o resultado operacional uma vez que a nossa frota seja renovada a novos contratos, né? Eu não sei dar nem deveria, acho que dar um número exato aqui, mas eu acho que os reajustes são significativos, né? A gente exemplificou o Pecoral, né, que teve um aumento de 80% na taxa, porque ele estava realmente numa taxa antiga, é um tipo de barco que sofreu, mas que reagiu mais rápido que os demais. Mas a gente tem sinalizações aí de que as taxas já estão voltando aos níveis de 2015, o que vai ser um aumento bem significativo em todas as categorias de embarcações. Então, embarcações que estavam rodando a $20 mil por dia, hoje em dia estão a 30, e possivelmente na próxima rodada 35. Então, eu acho que depois, não sei se o Eduardo quer complementar essa resposta, deixa ele à vontade. Tá, joia. Flávio, acho que sobre as duas, né? A questão só dos marítimos, só voltando ao tema, quer dizer, então, né, há 2 anos atrás houve, né, um aumento mais forte, né? Obviamente aí em função das defasagens que o Flávio comentou. Isso foi, né, resolvido naquele momento, né? Está resolvido. E aí daí para frente, vamos dizer assim, as negociações são negociações normais, que acontecem com qualquer categoria, sempre tem essas questões, né, enfim, do reajuste a cada ano e tal, mas não esperamos nada que se assemelhe ou que seja próximo ao que foi aquele solavanco, porque aquele solavanco vem de uma defasagem histórica que se acumulou nos anos anteriores, né? Então, só voltando um pouco ao tema, só para, enfim, corroborar o que o Flávio mencionou. Segundo aspecto sobre a questão, né, sobre a pergunta do João Pedro, de fato é isso, a gente faz algumas simulações aqui dentro, né, e de fato, né, o crescimento de EBITDA é muito significativo, né, se a gente pegasse, né, as daily rates vigentes e fizesse uma simulação, né, o que seria o EBITDA dos nossos contratos nesse cenário, é muito significativa, é de mais de 50% de aumento do EBITDA, né? As simulações que nós fazemos, né? Esses exercícios que a gente faz, e claramente por quê? Porque é aquela questão, né?
um aumento dessa magnitude, como o Flávio mencionou, de 25 mil para 45 mil dólares, né, de um daily rate, obviamente, né, o custo, quando estava em 25 mil dólares, estava muito próximo a isso. Então, né, a alavancagem em termos de EBITDA, né, quando você tem, né, aumentos dessa ordem de daily rates, é muito forte, né, e é por isso que dá impactos dessa grandeza. Então, novamente, né, as daily rates se mantendo, e a nossa expectativa é até que elas cresçam ainda, porque, como o Flávio mencionou, ainda estamos distantes, né, do ponto de viabilizar a construção de novas embarcações, então continuamos tendo aí um cenário de demanda forte e oferta restrita, então, mas mesmo num cenário de continuidade das daily rates, tem um espaço bastante grande para crescimento do EBITDA da companhia nos próximos anos. Uma outra pergunta que veio por escrito, de Juliano Martins. Bom dia. Quando a empresa espera reverter o prejuízo? Obrigado, Juliano. Eu acho que este ano é um ano, vamos dizer assim, ainda, né, que nosso lucro líquido no primeiro trimestre, né, ficou próximo de zero, então, enfim, né, foi um pouquinho negativo. Acho que este ano é um ano ainda possivelmente com juros no país pressionados, né? Acho que continuam juros elevados, ainda sem uma sinalização mais clara de quando começaria a redução desses juros, né? Nossa dívida, em boa parte, atrelada ao CDI. Então, acho que esse é um ano ainda de resultados, né? Possivelmente mais próximos aí do break-even, né? Em termos de lucro líquido. E a partir do ano que vem, eu acho que aí sim a perspectiva é positiva, tanto, né, por melhoria do EBITDA, na medida em que teremos aí renovações de contratos, né, entre esse ano e o próximo, ao mesmo tempo que, né, é de se esperar, obviamente, que a inflação controlada no país e um arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso, né, um cenário mais positivo, deve acabar resultando em queda do nível de juros. Então, pelos dois lados, vamos dizer assim, a gente espera, a partir do ano que vem, poder ter resultados lucro líquido positivo. Temos duas perguntas que vieram de Breno Denis, por escrito. Eu vou ler as duas, mas caso queiram, a segunda é meio longa, que eu repita posteriormente, por favor, me avisem. Primeira pergunta. Sobre os financiamentos que a companhia está estudando atualmente, quais são os custos de financiamento observados no mercado local e no mercado externo? Segunda pergunta. Devido à estrutura de capital frágil da companhia hoje, a geração de caixa da companhia está sendo consumida integralmente pela linha da despesa financeira. Por que a companhia seguirá investindo em embarcações, ao invés de buscar vender uma ou duas embarcações para desalavancar e melhorar a estrutura de capital, aproveitando um momento bom de mercado que as embarcações estão a preços atrativos no mercado mundial? Breno, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, a primeira delas em relação a custo, né? O custo que a gente tem visto assim nessas conversas que estão aí bastante avançadas aí com os potenciais financiadores, em relação ao mercado local, são muito similares, vamos dizer assim, à nossa última debenture, né? A companhia certamente está mais sólida e com um risco mais baixo, uma vez que o ciclo de investimento foi completado. Então, né, seria de se esperar, né, uma queda, né, no nível de spread sobre CDI numa emissão da companhia. Mas, por outro lado, você tem aí uma conjuntura de país mais difícil no início desse ano. Tivemos aí a questão da Americanas, né, o que causou de abalo no mercado de crédito. Então, por esses dois fatores, né, quer dizer, de um lado a companhia está melhor, de outro o país está num momento mais difícil, a nossa expectativa é ficar num nível bastante próximo à nossa debenture 3, né, nessa debenture 4. Em relação ao mercado internacional, ele aí, obviamente, seria, né, dólar mais, né, um spread, dólar mais juros, né, enfim. Esse é um mercado novo para a gente. Então, esse mercado, eu diria que ainda não tem uma expectativa formada.
Claramente, obviamente, o mercado internacional, né, os juros no mercado internacional subiram, né, em relação a 2 anos atrás, enfim, toda essa questão de subida de juros global. Então, obviamente, isso vai entrar em consideração. E, como eu disse, assim, é uma alternativa que a gente está olhando vis-à-vis, né, essa alternativa da debênture no mercado local, e vamos novamente, assim, caminhando e vendo, né, o que pode ser mais interessante, e até, enfim, acho que pode ser possível também que a gente faça uma combinação de ambos, né? Acho que é isso que nós estamos estudando nesse momento e trabalhando nessas duas frentes aí em paralelo. Sobre a questão de venda de embarcações, eu acho que essa é uma hipótese que a gente trabalha com ela, né? Enfim, não temos questão em relação ao tema, sempre olhamos, vamos dizer assim, a empresa tem sempre essa maneira, né, de olhar de uma maneira muito clara a cada oportunidade que se coloca, né? Então, obviamente, surgindo oportunidades que possam ser interessantes de venda de embarcações, estaremos também atentos a essas oportunidades. Se julgarmos que temos uma boa oportunidade, eu acho que essa é uma hipótese também que, obviamente, nós consideramos dentro das alternativas nossas de rentabilizar as nossas operações. Como não temos mais perguntas, vamos encerrar aqui, então, essa sessão de perguntas e respostas. Passando a palavra para o Flávio Andrade, por favor, para as considerações finais e encerramento do call. Flávio, só um minutinho, só deixa eu dar uma palavrinha antes, aí você fecha, só deixa eu dar uma palavra antes. Só queria trazer um pouco a questão, um pouco de expectativas para o 2T, né? Nós já estamos aí, né, em meados, né, do mês de maio, e aí queria trazer um pouco a expectativa para que vocês possam ter um pouco de visão, um pouco, né, de como estamos caminhando. Do lado de embarcações, né, nós temos uma ocupação maior prevista para o 2T em relação ao 1T, mas, por outro lado, né, tivemos né, algumas manutenções que se fizeram necessárias, né, nas nossas embarcações que têm ROVs próprios a bordo. Então, né, a nossa expectativa é de que os resultados para o 2T, né, no segmento de embarcações, fiquem razoavelmente alinhados com o T, né, na soma desses dois fatores, né. Do ponto de vista de serviços, né, nossa expectativa é um 2T e um 3T com resultados menores do que foi o 4T e 1T. Aí é especialmente em função, né, da maior, vamos dizer assim, alternância de resultados um pouco da GEL, né? E a GEL, nesse trimestre, né, ela tem as suas 2 embarcações sendo docadas aí, né, dentro, né, da docagem normal, mas coincidiu que as 2 embarcações estão sendo docadas nesse segundo trimestre. E tem a questão do contrato de monitoramento ambiental, que a gente já mencionou outras vezes, né, tem campanhas de água e campanhas de sedimento. Como tivemos 2 trimestres aí com campanhas de água, a expectativa para o 2T, pelo menos um pedaço do 3T, é que a gente tenha aí campanhas de sedimento. Então, isso também deve afetar um pouco os resultados da GEL. Então, esperamos, né, do ponto de vista de serviços, um 2T e um 3T mais modestos, né? Então, assim, basicamente, eu acho que essa é um pouco a expectativa. Então, a gente espera para o 2T, em termos consolidados, né, um EBITDA menor do que o que foi o 4T e 1T, mas a partir do 3T a gente espera retomar esse nível, vamos dizer assim, do 4T e 1T, e aí, basicamente, né, em virtude do segmento de embarcações já com um 3T aí sim, com o Coral já operando todo o trimestre, enfim, né, e sem ocorrências como essas de manutenção que estamos tendo nesse trimestre. Então, esperamos um 3T em embarcações mais forte e um 3T de serviços não tão forte. Então, acho que isso já nos leva de volta, vamos dizer assim, ao patamar do 4T e 1T. Então, assim, um 2T, um patamar menor, não obstante, obviamente, superior, de qualquer forma, vamos dizer assim, aos patamares anteriores, né? Superior, por exemplo, ao 3T do ano passado, né? Então, claramente estamos num novo patamar, mas, obviamente, vai ter oscilações no trimestre a trimestre em função da natureza da nossa atividade. Era isso só que eu queria comentar. Flávio, passo aí para você para as considerações finais.
Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Queria agradecer mais uma vez a atenção e eu acho que reforçar, né, a questão do nosso posicionamento, né? Nossa fase agora é de operar muito bem a nossa frota existente, né? Participando do ciclo de alta das diárias, né, que a gente esperava e que está acontecendo, então maximizando, né, os resultados a partir do ciclo de investimentos que a gente fez. Então, embora a gente, claro, que continue investindo em inovação, em melhoria de processos, olhando o que vem para frente, mas isso é tudo com muito ou nenhum CAPEX, né? É muito trabalho. E o trabalho na frota existente é esse, de maximizar os resultados e de ter foco na operação e de ter foco no cliente, como a gente sempre teve, e no pré-sal e na fase de produção. Então, estamos contentes com as entregas da Petrobras, os recebimentos dos FPSOs que ela vai ter ainda esse ano. E é isso. Muito obrigado mesmo. Estamos por aqui. Tchau, tchau.